Hoje nós vamos entrar numa nova fase da nossa série. A última das aulas que a gente teve, na quinta-feira passada, ela encerrou as disciplinas exteriores. As disciplinas exteriores com a disciplina do serviço, vocês se lembram? Então eu imagino que deve ter sido bem intenso para vocês, porque foram 3 aulas bem grandes. A gente falou quase 50 minutos em cada aula. Hoje nós vamos começar a primeira das disciplinas comunitárias, que tem por tema a disciplina da confissão. Então o nosso tema hoje é a disciplina da confissão. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo de número 20. Quem pode ler para nós, por favor? 20, 19 e 23. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É isso aí. São só essas porções do texto. Eu quero fazer para vocês uma pergunta. Quando a gente fala sobre perdoar os pecados uns dos outros, e é exatamente isso que Jesus está falando no texto aí, são palavras dele, não palavras nossas, isso soa estranho ao ouvido de vocês, porque percebam o que Jesus disse. Vamos no texto. Ele diz: se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, o que ele afirma? O quê? Estarão perdoados. Então, de alguma maneira, Jesus está reafirmando o ensino que não era novo entre os discípulos, porque ele já o havia feito em outras ocasiões. O ensino de que quando nós confessamos algo ao irmão, é como se estivéssemos confessando a Deus. Deus nos perdoa pelo gesto de nos expormos a alguém. Sou estranho para vocês a ideia de confessar pecado para alguém? Sim ou não? Hoje não mais. Mas eu acredito que num determinado momento sim, né, Robson? Porque a gente tem uma herança de que na reforma protestante, vamos assim dizer, houve um ensino de que todos somos sacerdotes e, portanto, não devemos confessar mais pecados a outro homem, mas somente a Deus. Né? Bom, isso é uma interpretação equivocada de uma das pautas da reforma. Na verdade, Lutero, quando defende o sacerdócio de todos os crentes, ele defende especialmente a ideia de que um cristão não precisa de um intermediador para chegar até Deus. Na verdade, o mediador entre os homens e Deus, segundo o apóstolo Paulo, é Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, afirma o apóstolo Paulo. E ele diz: o homem Jesus Cristo, ou Jesus Cristo homem. Lembram-se dessa afirmativa de Paulo? Sim. Então, tendo como base esse entendimento, Lutero defende que a figura de uma liderança eclesiástica para intermediar a confissão era desnecessária. Então, na verdade, Lutero não estava quebrando o princípio de nós confessarmos pecados uns aos outros, mas ele estava quebrando o uso desse princípio para a dominação. Seria o fato de que você tem que falar para mim, senão não vai chegar em Deus. Lutero diz: não, você não pode dominar ninguém. O clero não pode dominar ninguém. Uma liderança eclesiástica não pode se impor como uma barreira. Todo homem tem livre acesso a Deus. Por quê?
Porque a confissão está baseada na obra de Cristo. E a obra de Cristo na cruz, ela nos dá liberdade para nos achegarmos sem barreiras, confessarmos os nossos pecados diante dele, sermos perdoados e assim caminharmos ao lado dele. Ou seja, o que Jesus fez na cruz dá a qualquer um a oportunidade de acessá-lo e a qualquer que nascer de novo a oportunidade de fazer isso cotidianamente, o tempo inteiro diante de Deus. Só que talvez soe estranho então, porque nós estamos aqui estudando a confissão como uma disciplina, né? E aí a gente fala que a confissão é uma obra de Deus, feita através da cruz por Jesus. Então aí eu pergunto, a confissão é uma obra de Deus ou a confissão é uma disciplina espiritual? O que vocês acham? Acho que é uma obra de Deus. Quem acha que é uma obra de Deus aí, levanta a mão. Quem acha que a confissão é uma disciplina espiritual aí, levanta a mão. Eu acho que eu Quem não acha nada? não tenho. Bom, vamos lá, pessoal. Pilatos. A confissão, ela é as duas coisas. Por quê? Veja bem. Por que é que eu posso confessar pecados a Deus e ao outro e ser perdoado? Porque alguém já pagou toda a dívida. Então isso é uma graça. A gente só pode obter perdão porque Jesus pagou a nossa dívida. Jesus não pagou a nossa dívida na cruz, pessoal? Sim. E para a gente entender o que é esse negócio de pagar a dívida, a gente precisa basicamente sintetizar essa história. A história da redenção ou da salvação. Em poucas palavras. Basicamente a gente pode dizer o seguinte, ó. O homem fez algo muito feio que feriu a santidade de Deus. Deus estava muito ofendido porque o que o homem fez foi muito sério. Não dava para relevar. O homem precisava ser punido. Para resolver o problema da punição, o que Deus faz? Envia o seu filho, homem e divino, e pune o filho. Quando Deus pune o filho, ele fala, pronto, alguém levou a pena. E aí, a partir da punição do filho, todos podem voltar a ter relacionamento com Deus. Porque a punição do filho garante que todos nós tenhamos a oportunidade de voltar a ter relacionamento com Deus outra vez através do perdão. Então isso basicamente é essa história rápida da redenção. Então, a obra de Jesus nos dá a graça de podermos confessar pecados e sermos perdoados. Mas por que que a confissão também é uma disciplina? Pelo seguinte, pessoal, é preciso a consciência e o empenho em fazer isso o tempo inteiro. Por quê? Porque a nossa natureza é sempre esconder. A nossa natureza é esconder o pecado. É ou não é, pessoal? Sim. Quem tem um pecado escondido aí, levanta a mão. Quem tá mentindo pra mim aí, levanta a mão. Espero que ninguém. Quero ver se até o final da reunião vocês vão estar dando essa risada aí, viu? Ó, Pastor Jorge, que até o final da reunião vamos ver se vai ter risos. Por outro lado, pessoal, existe uma outra pergunta. Digamos que a gente já entendeu que confissão ela é uma obra de Deus e uma disciplina também. Deus me dá a oportunidade de confessar, mas eu preciso habituar a fazer isso o tempo inteiro para sair dessa coisa de esconder, né? Só que aí alguém pode dizer, mas a confissão não é uma coisa íntima? A confissão não é uma coisa íntima? Sim e não. Por que sim? Porque nós temos um mediador que nos dá a liberdade de falar isso só para Deus. Quer ver? Abre aí comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Agora vocês vão ler o texto que eu falei. Oi, sim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. São palavras do apóstolo Paulo. O que que ele fala aí, galera? Porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pode ler o verso 6, por favor, tio Emílio? Ele é... O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Isso mesmo. Ou, ele é aquele que se deu por testemunha. Então veja, nós temos alguém que abriu um acesso para nós podermos chegar diretamente a Deus. Então, nesse ponto, a confissão é íntima, porque você vai até Deus, só Ele que toma conhecimento daquilo que você disse. Mas, por outro lado, existe também uma orientação bíblica sobre isso. E ela está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Alguém pode abrir aí Tiago 5,16, por favor? E ler para a gente? Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Maravilha. Então veja bem, Paulo nos afirma que Jesus, como nosso mediador humano e divino, nos dá livre acesso a Deus, portanto a confissão é de foro íntimo. Aí vem Tiago e fala que a gente tem que confessar para o outro. Quem está certo? Os dois. Os dois. Não existe uma contradição nisso aí. Como é que a gente entende que não há contradição? Primeiro, entendendo que a confissão, ela é, antes de tudo, uma oportunidade de cura para aquele que pecou. E muitas vezes, pessoal, na prática, a gente fala para Deus sobre o que fez, mas parece não ser suficiente, pastor Josi. Porque a culpa consegue ficar presa dentro da gente. Quer ver? Pessoal, quero ver vocês interagindo comigo. Quem aí já fez isso? Confessou para Deus um pecado e continuou carregando culpa? Levanta a mão. Então nós estamos diante de um exemplo prático, que são justamente vocês que estão comigo nessa aula. O que Tiago está enxergando é justamente o processo de cura interior. Porque, pastor Josa, quando eu confesso a Deus o meu pecado, Deus está pronto a me perdoar. Mas muitas vezes aquilo está envolto numa atmosfera de vergonha, de constrangimento porque eu errei. E aí, por mais que eu acredite que Deus me perdoou, por mais que eu diga para mim mesmo, não, a Bíblia diz que Deus me perdoou, eu tenho um sentimento que fica o tempo inteiro me dizendo, mas e se você não orou como deveria? Mas e se você não foi sincero na sua oração? E aí parece que a gente fica, tipo assim, fazendo de conta que foi perdoado. A gente parece que fica num peso, né, cara, de consciência, porque quando a gente confessa pro Senhor, automático já tem um perdão, mas a gente ainda carrega aquela culpa de não ir na pessoa que nós prejudicamos e abrir o coração e pedir perdão para ela. Exato. É por isso que o Tiago fala exatamente da cura. Quando a gente confessa uns aos outros, nisso há cura. É isso mesmo. No processo de confissão, o outro, ele funciona como uma percepção material de Deus. Porque, veja bem, o meu irmão não é corpo de Cristo comigo, pessoal? Sim. Então, falar para o meu irmão é como falar para Jesus. E aí esse irmão me ouve, ele me abraça, ele chora comigo, ele me afirma dizendo, querido, vá em paz, que nada mais te acuse, você está livre. Se no outro dia você ainda sente culpa e contra esse irmão de novo, você vai ver o irmão e vai falar, cara, o que foi que você está tristonho? Aí você vai falar para ele, Ada, não, eu estou triste por causa daquilo, mas por causa daquilo por quê, meu irmão? Você está livre. Ele fala para você o que o próprio Deus afirma. Então ele tira de dentro de nós o peso. A confissão para o outro é para remover qualquer possibilidade que o nosso adversário ou acusador tem de nos manter debaixo de cárcere, de prisão. A confissão para o irmão é uma ferramenta de liberdade. Mas por que, se isso é tão poderoso, a gente tem tanta dificuldade de confessar para alguém o nosso pecado? Porque aqui eu não estou falando de dificuldade, estou falando de pecado.
Porque a gente tem tanta dificuldade de confessar para alguém o nosso pecado. Será que isso não tem a ver com a maneira... Pode falar? Às vezes falta confiança, né, mano, no outro. Falta confiança no outro, sim. O que mais, pessoal? A vergonha. Vergonha. Falta relacionamento, o pastor Josa falou aqui. Então a gente tem a questão da vergonha, da falta de relacionamento, a confiança. Mas, será que isso tudo não tem... Oi? Reputação também, né? O que vão achar de mim, né? Isso. A preocupação de manter a reputação. Boa, Rino. Essa coisa de, rapaz, o que vão achar de mim? Eu vou falar para fulano e fulano vai pensar que eu não sou a pessoa que ele achava que eu era, né? Eu já vi gente falando assim, eu não vou confessar pro meu irmão, porque meu irmão vai julgar vai me julgar. Então eu vou não falar para ele para ajudar ele a não me julgar. E aí nisso a pessoa fica se escondendo. Então eu vou falar para quem vai me julgar, né? É verdade. Todas estas coisas compõem as barreiras para a gente confessar pecado para o outro. Com isso aí a gente vai se acabando, como o pastor Josa falou aqui. Só que, pessoal, se a gente for analisar todas essas coisas a fundo, a gente vai perceber uma coisa, que é a raiz de todas essas percepções equivocadas. O problema está no fato de a gente olhar para a igreja de uma forma equivocada. Vou fazer uma pergunta para vocês. A igreja é a comunhão dos santos, sim ou não? Sim. Mas ela também é a comunhão dos pecadores? Sim. Então sabe por que a gente esconde pecado? Porque na verdade a gente acha que a igreja não é a comunhão dos pecadores. Porque se eu tivesse um pecador diante de mim, pecador, eu não teria dificuldade de me expor para ele. É que eu penso que eu sou o único pecador no meio do arraial dos santos. Todo mundo quer manter a sua Reputação. Se eu falar, eu vou me lascar. Porque todo mundo aqui é bom demais e só eu que sou ruim. Então o que eu vou fazer? Vou fazer de conta que não aconteceu nada. Eu vou viver uma vida de mentira e eu vou guardar isso no meu coração para todo mundo pensar que eu sou uma coisa que eu não sou. E aí eu vou tentar resolver sozinho isso, porque ninguém precisa saber, só Deus precisa saber, e eu vou conseguir, o Espírito é comigo e vamos que vamos. Mas aí vai-se 10 anos e o cara é escravo do mesmo pecado. Sabe, gente, eu acho que a primeira construção que a relação, a mesa, a comunhão precisa produzir no coração daqueles que estão vivendo a vida da fé é a ideia de que todos estamos no mesmo barco, o barco da graça. E só entrou no barco da graça quem é? Quem é o quê? Pecador. Se eu sei que o Robson é pecador e eu sou pecador e que os pecados que cometemos só são pecados diferentes, eu tenho na vida do Robson um companheiro de jornada, porque assim como eu, ele quer deixar de ser escravo do pecado e quer ser governado pelo Espírito. Talvez você diga, não, mas em Cristo nós já somos livres do pecado. Sim e não. Sim, porque Cristo já removeu de sobre nós todo domínio. Não, porque ainda há uma carne, uma concupiscência de olhos, de carne e soberba da vida que me impulsiona à falha. Então quando eu me coloco em comunhão com alguém que pode me ajudar, me exortar, me ouvir, me liberar perdão, eu estou perfeitamente habilitado para deixar de ser um escravo do erro. Quando a gente confessa comunitariamente o pecado, a gente cria um ambiente de libertação. A gente sabe que todo mundo ali tem pecado. Então, como todo mundo tem pecado e todo mundo quer deixar de ter pecado, todo mundo tem uma coisa em comum. Todo mundo se ama, pastor Josa.
Todo mundo se entende, ninguém se julga. Todo mundo tenta ajudar, na verdade, o outro, né? Esse é um ambiente de relação que é bíblico, que a gente está lutando para viver isso daí. Porque só assim, homem inserido, mulher inserida, se juntando, acaba um ajudando o outro ao foco do propósito. É isso mesmo. Todo mundo livre para amar mutuamente, para nos amarmos uns aos outros e sermos transformados juntos. O oculto, pessoal, o esconder do pecado é como negar a existência de um câncer no organismo. Aquilo vai crescendo, vai matando e uma hora se torna insuportável de ser mantido. Eu quero encorajar vocês como comunidade a terem o hábito de confessarem pecado uns para os outros. Isso significa dar ao outro o direito de entrar na sua vida e de saber como você está. Por exemplo, eu digo para o Rina que eu sou avarento, que eu tenho problema com dinheiro, que eu não sei administrar minhas finanças, que eu sou um gastador compulsivo. Se eu confessei para o Rina, é simplesmente falar para ele levantar e ir embora? É assim que funciona? Não. Se eu confessei para o Rina, eu dei a chave do meu coração para ele, sim ou não? Sim. Então significa que o Rina pode, na outra semana, comigo, andando no shopping, ter a liberdade de, por exemplo, ir comprar um tênis, e eu falar, vou comprar um também. Ele pegar na minha mão e falar, você não vai não. Você está devendo ainda? Paga aquela conta primeiro, depois você compra tênis. Você está pronto para isso? Você está pronto para dar a chave do seu coração para alguém dizer o que você deve e o que você não deve fazer? Ou alguém perguntar para você, ei, essa semana você não olhou o site pornográfico que você olha todo dia? Você já orou hoje, queridão? Não, mas eu vou orar. Não me enrola. Que horas? 7 horas. 6h45 eu vou ligar para saber onde que você tá, se você vai parar para orar mesmo. Ah, mas isso aí não é liberdade cristã, isso é fiscalização. Não, isso é amor. A gente confunde uma vida de individualidade com liberdade. Num ambiente frio e institucional, as pessoas não têm vida comum, pastor. Elas vão para o mesmo lugar para assistir uma palestra que alguém vai fazer, para falar bonito em nome de Deus, e alguém que vai fazer um som celestial para me fazer sentir bem. Acabou aquele trem, cada um vai para sua casa, que se lasque você. E outra coisa, que no meio da comunidade, a confissão ela é natural, ela é normal, porque são homens e mulheres que todos têm dificuldade. E está lutando contra uma vida de pecado. E dentro dessa luta de uma vida de pecado, dentro de uma comunidade onde há confissão, precisa ter o que também? Da vida de cada irmão. O irmão que ouve o outro irmão, ele não tem que espalhar o que aconteceu. Tem que ter uma fidelidade com o irmão. Porque se não houver essa fidelidade com o irmão que confessou com você, o que vai acontecer? Vai gerar aquilo que aconteceu conosco lá na instituição, onde nós não temos a coragem de abrir o nosso coração. E isso, para uma vida de comunidade, é um câncer também. Sim. Porque a gente precisa ser liberto disso. Quando alguém abrir o coração para a gente tem essa responsabilidade de cuidar do irmão. Muito legal lembrar isso, pastor Josa. Porque quando alguém fala para mim, gente, nós já falamos sobre isso, inclusive. Quando alguém fala para mim é como se estivesse falando para Deus, não é verdade? Vocês já viram Deus sair falando o pecado de vocês para os outros? Então a gente precisa ter essa prática. Se falou para mim, eu guardo comigo. A menos que o que foi dito para mim precise ser resolvido e tenha que contar com a ajuda de mais alguém.
Nesse caso, eu aviso a pessoa: o que você me falou é muito sério, nós precisamos procurar ajuda. Por quê? Porque a confissão não pode ser uma ferramenta de manipulação, nem por quem ouve a confissão e nem por quem a faz. Porque às vezes, quem pode resolver o meu problema é justamente a pessoa que eu não procuro para confessar. Aí eu falo para um irmão para deixar o irmão preso a mim. E aí eu digo para ele: não fala para ninguém, porque eu já confessei para você. Isso aí se chama malandragem, não se chama confissão. Robson? Nesse caso assim, mano. Oi? O que o pastor Josa falou? Você quer confessar alguma coisa? Estamos na mesa. Eu quero confessar que... Ô Robson, eu falei pra brincar que o Elias tava meio dormindo aí, cara. Não. Vai ter a oportunidade de ser perdoado. No dia 2 de março. Vai. Vem, mano, traz o requeijão e o doce de leite, hein? Tá me devendo. E aí, brother? E aí? Vem, mano, nisso que você falou, nesse contexto todo, cabe eu avaliar se a pessoa a quem eu possa confessar ou não, ela vai ter maturidade suficiente para lidar com aquilo a qual eu estou confessando? Sim e não. Vou explicar por quê. Sim, porque é claro que eu não vou abrir meu coração para quem tem a cultura da difamação e da maledicência. Não, porque isso não pode ser desculpa para que eu arrume em alguém um defeito, sendo que essa pessoa é justamente a mais habilitada para me ajudar. Então, na verdade, a gente tem que ter uma coisa muito clara, Robson. Nós não podemos usar a confissão como uma manipulação. Então, tipo assim, por que é que eu não vou falar para fulano? Porque fulano não consegue me ouvir e me ajudar? Sim, ok. Então, para quem é que eu vou falar? Para alguém que tenha mais maturidade que fulano. Eu não posso fazer de conta... Vou dar um exemplo prático, por exemplo. Eu tenho um problema de masturbação, ok? E eu sou solteiro e o pastor Josa também é solteiro. Mas quem nos pastoreia aqui é uma pastora. Estou falando por parábolas. Aí, eu não falo para a pastora porque ela é mulher, mas eu falo para o Josa que também tem problema com masturbação. Aí é um cego guiando outro cego. Por quê que eu estou falando isso para vocês? Mas não é um pecador cuidando de outro? São pecadores buscando transformação. Eu não posso criar um ambiente para me proteger no pecado. Eu preciso me libertar. Eu preciso pôr minha vida na mão de uma pessoa que vai ter autoridade para me arrancar de onde eu estou. E a autoridade da vida dessa pessoa não é ela saber mais que eu, mas ela, no caso, ter caminhado mais em maturidade. Então, nesse caso, ainda que constrangedor, se for uma pessoa do sexo feminino, por exemplo, a pastora, e eu tiver que procurar, eu procuro. Se não tiver um homem para procurar, eu procuro a pastora. Mas se tiver um homem, então eu dou preferência para o homem. Primeira coisa, a confissão é uma disciplina que diz respeito à nossa libertação. Então, essa questão, ela é mínima. O que tem que ser levado, de fato, em consideração é o fator exposição para a liberdade. Independente de quem seja que esteja do lado de lá. Se essa pessoa tiver maturidade para me ouvir, eu abro meu coração para ela. O Peixe chegou aqui. Paz, galera. Ficou um silêncio aqui agora. Tem silêncio lá agora. Até as crianças. Vocês iam começar a confessar agora, é? Então, galera, eu quero revisar com vocês os primeiros pontos deste nosso encontro. Primeira coisa, a confissão, ela é tanto disciplina quanto graça divina. Precisa ser exercida na comunidade
Porque é a nossa liberdade dos cativeiros que a gente pode carregar, como culpa e outras coisas mais. Precisamos confessar o nosso pecado ao outro, porque na confissão há um pecador como eu, um ambiente de amor é criado e somos juntos transformados. A partir da pergunta do Robson, sim, procuramos alguém com maturidade para poder nos ajudar, e não uma pessoa que, sendo imatura, não tenha condição de me socorrer ou de preservar aquilo que eu compartilhei com ela. Mas eu não posso manipular esse processo de escolha, querendo fazer disso uma maneira de prender a pessoa para quem eu falei no meu segredo. Quem ouve tem que se lembrar que confessar é como representar Deus no processo. O meu irmão, ele ouve a minha confissão como o Senhor ouvindo a minha confissão. E Deus, quando ouve confissão, não joga a coisa no ventilador. Então eu guardo comigo, eu não espalho. Eu só levo para mais alguém, se mais alguém for necessário para resolver o problema. Nesse caso eu falo para o meu irmão que ele precisa de ajuda, que eu preciso levar isso adiante para que ele seja socorrido. Então, nunca haverá uma coisa feita por trás. Tudo será sempre franco, com o objetivo de restaurar a vida do irmão. Amém, galera? Por hoje é só, porque já foi aqui brincando. 31 minutos, a gente perdeu um tempão com esse problema do meu computador. Mas como aí para vocês já são 9 horas, a gente para por aqui. Na semana que vem, nós continuamos com a primeira disciplina comunitária, que é a confissão. Tarefinha de casa, confessem. Não, vou digitar aí. Confessem. Viu? Ele tá com a picanha pegada lá e não falou Oi? nada pra ninguém. Não tô ouvindo. Profeta. Hoje nós estamos com quase todo o presbitério aqui, ó. Temos visita de Porto Velho. Olha lá, profetisa Rosa. Fala, Ada. Minha mãe tá, acho que deve estar do lado de lá da parede. Tô aqui. Aí hoje é um bom dia para vocês confessarem qualquer coisa. Olha lá ela. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? A gente caminhar pro fim? Sim? Você tá me ouvindo aí? Bem? Tô te ouvindo. Beleza. Cara, no começo da aula... Ah, peraí que a gente vai parar a gravação. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque o restante do pessoal vai ficar só com essa parte da aula. Aí agora eu vou ouvir a pergunta que você tem para fazer.